Bom, gente, vamos começar a falar sobre regime transiente em condução de calor e vamos começar a falar do método da capacitância agrupada. Tá? É um método aproximado para a gente resolver problemas em algumas condições bem específicas. Vamos começar falando deste problema aqui. A gente tem um objeto sólido, né, de uma geometria qualquer, né, com uma condutividade K, está uma temperatura T, que depende da posição e do tempo, né? Em qualquer posição deste objeto e em qualquer instante a temperatura pode variar. E o objeto tem um certo volume e uma certa área em contato com este fluido que envolve o objeto, né? Que tem uma temperatura T do fluido, T infinito, e um coeficiente de transferência de calor por convecção, H. E aí, se a temperatura do objeto, né, ou pelo menos a temperatura da superfície do objeto, for maior que a temperatura do fluido, vai haver um fluxo de calor do objeto para o fluido aqui, e obviamente não é só para baixo, né, mas ele está saindo em todas as direções, dependendo da temperatura da local da superfície do objeto em comparação com a temperatura do fluido. Para a gente obter as equações que descrevem a transferência de calor desse problema, a gente vai fazer um balanço diferencial de energia para esse objeto, né, e para o fluido. Um balanço de energia tem sempre esse formato aqui, né? A gente vai contabilizar o que está entrando e o que está saindo, o que está sendo gerado e o que está sendo armazenado, né? Então, a energia que é armazenada, né, ela vem do balanço entre o que entra e o que sai e qualquer energia que possivelmente é gerada dentro do próprio objeto. Né? Vamos ver nessa situação aqui o que está acontecendo. Nesse caso, não está entrando nenhuma energia se a gente fizer a hipótese de que a temperatura do objeto é maior do que a temperatura do fluido, em qualquer posição e em qualquer instante. Né? Em particular, na superfície do objeto em contato com o fluido. Sai energia? Sai, né? Porque a gente tem um fluxo de calor dado pela lei do resfriamento de Newton, né? O fluxo vezes a área é a taxa de transferência de calor em watts, né? Em joules por segundo. E é dado, segundo Newton, né? Pelo HA, A é a área da superfície do objeto, vezes a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do objeto. Obviamente, a temperatura da superfície pode ser diferente em diferentes posições, mas, né, vamos deixar assim por enquanto, não vamos complicar muito a nossa vida por enquanto. Nesse caso aqui também não tem geração de energia, né? Não está sendo gerada nenhum calor dentro do objeto, porque, por exemplo, não tem passagem de corrente elétrica pelo objeto. Tá? É um problema bem mais simples do que isso. Não tem transformação de fase que pode levar à liberação de calor latente, nada disso. É um simples objeto que você joga na água, né, por exemplo, e ele vai começar a esfriar, ou se você joga ele num banho de água em ebulição, ele pode começar a esquentar. Mas não tem corrente elétrica passando pelo objeto que pode, por efeito Joule, gerar calor, então a gente está desconsiderando isso. Certo? Então a única forma de energia aqui desse lado, esse lado esquerdo desta equação é a saída de energia por convecção. Né? E como a energia é armazenada? Como a energia pode ser armazenada dentro de um objeto? Bom, é na forma de entalpia. Né? A energia, o calor chega no objeto e é armazenado se transformando em entalpia. Né, mexendo nos graus internos de agitação das moléculas e átomos do seu sólido. Né? Segundo a termodinâmica, quando a gente tem pressão constante, a variação de entalpia dH é igual ao Cp dt. Aqui o dt é a variação de temperatura, né? E o Cp é a capacidade térmica do objeto, que pode ser escrito assim, ó, o Cp, o C maiúsculo aqui, é igual ao ρV, o Cp, nesse caso o C minúsculo. Ρ é a densidade do objeto, então ρ vezes o volume, densidade vezes o volume, é a massa do objeto. E o Cp é o calor específico, mássico do objeto, né? Ou seja, é a quantidade de energia em joules que cada quilograma do material absorve para cada variação de 1 Kelvin de temperatura. Né? Então, essas unidades Joule por quilograma por Kelvin. Calor específico mássico. Quando você multiplica o calor específico máximo pela massa do objeto, densidade vezes volume, né?
a gente tem a capacidade térmica, que é uma medida de quanto esse material consegue absorver de energia com uma variação de temperatura dt. Ok? Agora, a gente vai fazer uma aproximação, que é a tal da aproximação do método da capacitância agrupada, que é a seguinte: vamos supor que a condutividade térmica do material é muito grande. Eu coloquei aqui K tendendo a infinito, né? Mas isso significa na prática que o K é muito grande. Não precisa ser infinito, né, realmente, mas é um valor alto o suficiente para a aproximação ser válida. Nesse caso, a temperatura não depende da posição, depende apenas do tempo. Por quê? Porque nesse caso a condutividade térmica é tão alta que dá tempo da temperatura se homogeneizar completamente quando o material perde calor por convecção. Então, qualquer região do material, né, quem perde calor para o fluido é a superfície, né, obviamente. Então a temperatura da superfície vai começar a cair primeiro, mas a condutividade térmica do material é tão alta que, né, você praticamente não precisa ter nenhum gradiente de temperaturas dentro do material e, portanto, a gente pode supor, como uma aproximação, né, que a temperatura do nosso material é sempre a mesma. Ou seja, em um mesmo instante é sempre a mesma, né? E ela vai variando com o tempo, mas sempre homogeneamente. Tá? Essa é a aproximação da capacitância agrupada, tá? Ou em inglês, Lumped Mass Approximation. Que a temperatura do material é homogênea, ou seja, não existe gradiente dentro do material. A condutividade é alta o suficiente para que a gente consiga, em todos os instantes, homogeneizar a temperatura em qualquer ponto do objeto, em qualquer instante. Tá? Quando a gente faz todas essas hipóteses, a gente chega a essas equações aqui, ó, do balanço térmico, né, o balanço de energia. A gente tem, como eu tinha falado antes, né, do lado esquerdo aqui, a única forma de energia que entra no balanço é a que sai pelo fluxo, né, pela taxa que é dada por HATS menos T do fluido, T da superfície menos T do fluido, como está aqui, né? Menos, é o sinal de menos que vem da equação, HATS menos T do fluido, como está aqui. Mas repare que TS é igual ao T, a temperatura do objeto mesmo, né? Como eu disse antes, na aproximação da capacitância agrupada, todos os pontos do objeto estão à mesma temperatura, então inclusive a superfície, né? Então é indiferente onde você diz, onde você fala de onde é essa temperatura aqui, não importa, todas são as mesmas, né? Todas as temperaturas de qualquer ponto do objeto são as mesmas. E aí do lado direito da equação é a energia armazenada, que é a entalpia aqui, o DH, né? O Cp dt, ou seja, ρV Cp dt, como está aqui, ρV Cp dt dividido pelo dtzinho, né? Ou seja, porque a gente tem um balanço diferencial, é a taxa, né? A taxa de energia que entra, taxa de energia que sai, taxa de energia gerada e a taxa que é armazenada, ou seja, joules por segundo ou watts, né? É a medida de energia por tempo. Então a gente tem aqui o ΔH sobre ΔT, né? A taxa de variação da entalpia com o tempo. ρV Cp dtzão é o dH dividido pelo dtzinho, que é a variação do tempo, né? Isso daqui nos dá a variação de entalpia por segundo, né? Em watts ou joules por segundo. Tudo bem? Então a gente monta esta equação aqui, que vem do balanço de energia, né? Balanço diferencial de energia ou balanço térmico, e chega nesta equação isolando a derivada. Isola a derivada daqui, dtzão, dtzinho, menos H A ρV Cp, T menos T do fluido. Esse termo aqui que está antes dos parênteses é um aglomerado de constantes, né? A área da superfície do material, o volume do objeto, a densidade dele, capacidade, o calor específico, melhor dizendo, dele. Isso aqui é a propriedade do fluido, né? O coeficiente de transferência de calor por convecção. Né? E aí a gente tem aqui a diferença de temperaturas entre o material e o fluido. Bom, a gente tem então uma equação diferencial, a gente pode isolar aqui, separar as variáveis, né? A temperatura de um lado, do outro lado constantes e o tempo. E aí a gente integra. Integral de 1 sobre t, né, é o ln disso. E aqui a gente tem um menos constante vezes o tempo, mais um c, que é uma outra constante que vai ser obtida a partir da condição inicial,
que eu estou supondo que é esta. A condição inicial do objeto é que a temperatura no começo, quando você jogou o objeto nesse fluido, ele estava numa temperatura T0. Tudo bem? Homogênea no material inteiro, né? Então, quando você coloca Tzinho igual a zero aqui, o Tzão aqui, a temperatura tem que ser T0. Então, a gente fica com Ln de T0 menos T do fluido. Esse aqui, no tempo igual a zero, some. Vou ficar com o C deste lado, então eu achei o valor do C. Né? A constante C é o Ln de T0 menos T do fluido. E o T0 é a temperatura inicial do objeto, conhecido. E aí, quando a gente rearranja esta equação, a gente pode escrever assim, ó. Ln de T menos T do fluido, dividido por T0 menos T do fluido, é o monte de constantes aqui agrupadas vezes o tempo. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai continuar falando dessa equação, tá? E vamos colocá-la num formato com interpretação um pouco mais física, tá? Então até daqui a pouco. Valeu!